Opa, boa tarde. Aqui eu vou apresentar brevemente um pouco do meu trabalho para que o senhor entenda como que é feito aqui na nossa empresa aqui as avaliações. Isso aqui é uma avaliação, um laudo de avaliação de um apartamento, foi realizado em 2023. Aqui eu tampei o nome do solicitante, que eu tenho um termo de confidencialidade para preservar o anonimato do solicitante. Então, assim é a capa do laudo. Isso aqui foi feito em abril de 2023. Aqui os interessados também, eu sempre coloco nos meus laudos. Isso aqui é da norma técnica que preconiza a atividade de avaliação imobiliária. Aqui o endereço do proprietário. Aqui o objetivo da avaliação, eu explico. Atividade básica, como que foi feita a vistoria, a data. O diagnóstico de mercado, eu vejo como que está o mercado na região. Aqui também a escolha e a metodologia e os critérios da avaliação. Como que eu faço o cálculo do imóvel? Aí eu coloco algum conceito de valor. Isso aqui é tudo da norma técnica. É uma parte mais, como que eu vou te dizer, mais detalhada de quem conhece a norma, mas não vem ao caso. Mas é justificando da onde e como eu tirei o valor obtido pela avaliação. Eu faço um diagnóstico de mercado e vou descrevendo a região onde que está inserido o imóvel avaliando. Aqui onde que estava inserido isso daqui, o padrão das casas era Minha Casa Minha Vida, então era um bairro mais popular. Aqui a metodologia da avaliação. O método que eu utilizei é método comparativo diretos de dados de mercado com inferência estatística. Então, aqui isso aqui é um quadro da norma para ver o grau de fundamentação que eu utilizei. Se eu atingir o grau 1, 2 ou 3. E aqui são alguns itens que eu tenho que atender para estar de acordo com a norma técnica. Se eu atingir o grau 1, não significa que a avaliação é ruim. Significa que às vezes eu tenho poucos dados para atingir o grau 3. E também aqui tem o grau de fundamentação, né? Que eu tenho que atingir também. Tudo depende dos dados coletados, né? Das amostras que eu tive para comparar com o imóvel avaliando. Nesse caso desse serviço aqui, eu atingi cadê o grau? Se eu não me engano, atingi o grau 3 de precisão. Foi o grau 3. Mas eu sempre deixo bem descrito isso aí. Aqui também as vias de acesso, localização, infraestrutura urbana, que tem em volta os pontos valorizante e desvalorizante. Aqui eu preciso sempre também para confeccionar o laudo a matrícula do terreno e também um espelho do IPTU para ver a área do imóvel. Quantos metros quadrados tem um imóvel, que eu levo isso em consideração na avaliação. Então eu preciso ter essa informação. Aqui onde está situado o imóvel. Aqui é um croquis, é de um apartamento, né? Aqui é um croquis do condomínio. Aqui pelo Google eu consigo visualizar e destaco onde que está inserido no contexto aqui no bairro. Aqui uma imagem mais aproximada também, destacando onde que está a região do imóvel. Aqui as variáveis que eu uso, né? Área construída. Aqui eu faço uma descrição, ou como que é feita, qual que é o padrão de acabamento, né? Porta de madeira maciça, porta interna de madeira compensada, esquadria de alumínio, vidro liso, piso cerâmico na sala, nos dormitórios, para saber se ele é de padrão médio, padrão baixo ou padrão alto. Então eu tenho que descrever aqui, porque isso influencia diretamente no valor de mercado. Aqui é uma análise de regressão. Esse aqui é um termo mais técnico também. Aqui as coletas dos dados, o período que foi feita essa coleta, que é uma pesquisa.
Esse daqui é os valores que eu atingi na minha coleta de 1.734,69, o menor valor, e o máximo foi 6.521,74. Isso por área quadrada, por metro quadrado. Aqui os imóveis, eu peguei imóvel de 39 metros quadrados a 102 metros quadrados. Padrão de acabamento, tem 1, 2 e 3. Aqui eu descrevo, 1 sendo baixo, 2 médio e 3 alto. Setor urbano também, se está próximo de uma área que tenha comércio, enfim, uma área mais valorizada, e na periferia geralmente é uma área mais distante, então o valor dele tende a ser menor. Eu uso isso também, levo em consideração a localização. Se tem equipamentos públicos, locais de atividades, escola, comércio, transporte, localização regular, que tenha poucos equipamentos de atividade atrativo, né? E distante, às vezes é um lugar que não tem asfalto, não tem rede de esgoto, então ele se enquadra com categoria 1. Estado de conservação também, eu faço uma análise pelas fotos e também comparo com os imóveis da pesquisa, né? E atribuo valor a eles. Às vezes o imóvel está numa uma localização boa, padrão construtivo alto, só que ele está um estado de conservação ruim. Então, utilizo isso também para determinar o valor. Aqui, a equação que gera, eu uso um software, né? Uso o Infer 32 e uso o outro também, o que é o Cisdeia. São os dois que atende as normas do banco, inclusive. E aqui eu uso essa equação que é feita para chegar no valor que eu atingi nesse imóvel. Aqui também a correlação entre 0 e 30 ela é fraca, e entre 30 e 60 ela é média, de 60 a 90 ela é forte, de 90 acima é fortíssima. Aqui eu atingi uma determinação, aqui ó, essa aqui ó, 94, então ela é fortíssima. Mas se eu atingir 75 também, 75 geralmente que dá nos meus laudos, ela é forte também. Isso daqui é termos de norma. Aqui também é um relatório estatístico, né? Isso aqui é só para validar meu laudo. Eu checo alguns itens que valida ele. Aqui é o campo de arbítrio. Isso aqui é um range que eu tenho que estar dentro desses valores daqui. Se eu passar daqui, eu estou extrapolando. Aqui também, então eu tenho que estar dentro dessa linha central, dentro desse limite aqui. E aqui são os valores obtidos por metro quadrado. O mínimo, o máximo e o obtido. Aqui é a característica do imóvel avaliando, né? Ele tem 54 metros quadrados, padrão de acabamento 2, ele está no setor urbano 2 e estado de conservação 2. Aí aqui é o valor total do imóvel, né? Do apartamento. O mínimo 180 mil, o máximo 205 mil e o obtido 192 mil. Mas eu acabo sempre arredondando para 190 mil. Aqui os pontos que eu atingi, ó, 16 pontos no grau de fundamentação, né? E o grau de precisão 12%, 12,93%. Quer dizer que até 30% eu me enquadro no grau de precisão 3. Então, é o maior de todos, é o 3. Esse trabalho eu atingi esse grau de precisão. Aqui eu concluo o laudo, explico como que é feito e tal, descrevo algumas coisas relevantes e coloco o valor do obtido, 190 mil reais. E junto ao anexo aqui vai as fotografias, as listagens dos elementos, relatório estatístico e documentos. Isso é importante, isso é obrigatório ter no laudo. Aqui eu concluo, coloco a data e assino
o laudo e envio. Relatório fotográfico, eu preciso também das fotos. Aqui para caracterizar a rua, a fachada do imóvel, né? A fachada, a rua lado direito, lado esquerdo, a entrada do condomínio, vaga de garagem coberta, aqui a entrada do bloco 700, aqui o hall de entrada para o elevador, aqui é o imóvel que a gente avaliou, o 714. Aqui é o interior do imóvel, sala de estar, a sala de estar de outro ângulo, aqui é a cozinha e a área de serviço, aqui também de outro ângulo, aqui um dormitório 1, aqui é o dormitório 2, aqui é o banheiro, aqui é uma pequena sacada, aqui a área a quadra de esporte, área comum, né, do condomínio. Aqui tem um quiosque com churrasqueira. Aqui é um playground infantil. Aqui foram os elementos que eu utilizei para fazer esse trabalho. Foram coletados 28 dados. Desses 28 eu excluí esses que está marcado com aqui entre essas aspas aqui, ó. Então foi excluído esses dados aqui, mas mesmo assim, de certa forma, esses dados estavam contaminando a minha amostra e não estavam chegando num justo valor. Aqui todos os imóveis também, estado de conservação, aqui repete. Aqui o endereço também, é obrigatório ter esses endereços no laudo e o telefone do informante. Aqui tudo isso daqui foi dados de imóveis que estava à venda, semelhante àquele que eu estava avaliando. Todas essas informações contêm no meu laudo. Aqui o relatório estatístico, que da onde que eu tiro essas informações, da onde que é feita os cálculos matemáticos que vai me dar o valor. Porque eu não atribuo o valor do nada. Isso daí vem através de um estudo científico, de uma inferência estatística. E aí, essa inferência, quando roda, essa inferência, ela vai me dar o valor, mas eu tenho que ter conhecimento dos valores que eu vou inserir ali. Eu tenho que ter essa sensibilidade do mercado. Aqui, ó, eu atingi o grau 2 de acordo com a NBR 14653 de imóveis urbanos. Isso aqui também é para validação do meu laudo. Eu checo essas informações. Então ele está tudo bem de acordo com o que diz a norma. Não tem nada fora que poderia interferir no valor, no justo valor, né? Que se tem alguma coisa fora também, eu já analiso pelos gráficos aqui e vou mudando as variáveis. Isso aqui, ó, é a distribuição de Gauss. Aqui eu atendi tudinho, ó. O mínimo é 68, eu atingi 70. O mínimo é 89,9, eu atingi 95. 95 eu atingi 100. Então ele está bem validado nesse quesito. Esse aqui é o gráfico de autocorrelação, ele tem que estar disperso mesmo. Porque se ele tiver tudo junto, significa que a amostra está tendenciosa. Aqui de novo eu coloco os valores, né? O valor unitário por metro quadrado e os valores obtidos. Extrapolação não teve nenhuma.
Aqui tudo aprovado, minhas variáveis. Aqui é um gráfico que mostra aqui, por exemplo, distante é um valor, boa, outro valor vai subindo, ó, conforme vai melhorando a condição dele, esse gráfico vai aumentando aqui. Então ele está área construída. Esse aqui é uma tendência de mercado. Quanto menor a área, maior é o valor dela unitário. É um dado de mercado, que é assim mesmo que se comporta. Aqui também, padrão baixo é um valor, padrão médio vai subindo, padrão alto é o maior deles. Estado de conservação, mesma coisa. Para ver se a variável está fazendo sentido. Ruim está lá embaixo, boa, ele subiu um pouco, e 3 subiu um pouco mais. Os documentos que eu preciso também para anexar ao laudo, que é a matrícula e também um carnê de IPTU. Nesse caso aqui eu não tive o carnê de IPTU, mas é importante. O projeto também, se tiver projeto, para eu, de acordo com o que está no documento, eu poder medir a área construída do imóvel. Então, finalizo por aqui essa apresentação. Qualquer dúvida pode me chamar, estou inteira à disposição, tá? Muito obrigado.